Olá, hoje a nossa aula de eletiva de artemetria, vamos estudar geometria plana. Geometria plana é a área da matemática que estuda as figuras bidimensionais, ou seja, com duas dimensões. As figuras planas são figuras que são dispostas no plano, possuindo duas medidas, que são elas o comprimento e a largura, ou a base e a altura. Os tipos de figuras planas são elas: o triângulo, o quadrado, o retângulo, o círculo, o losango, o paralelogramo, o trapézio e a elipse. Cálculo de áreas. Conhecer sobre área é conhecer sobre o espaço que podemos preencher em regiões poligonais convexas. Qualquer segmento de reta com extremidades na região só terá pontos pertencentes a esta, ou seja, quando fala cálculo de área, seria toda a região preenchida da figura. Então, quando eu preencho toda a região de uma figura, eu estou calculando a sua área. Todos os segmentos de retas contidos no plano e que têm extremidades nele permanecem com seus pontos pertencentes ao plano, ou seja, qualquer reta, qualquer ponto que estiver dentro da figura, pertence a ela. O cálculo de áreas tem muita aplicabilidade em diferentes momentos, ou seja, atividades puramente cognitivas, né? E até mesmo trabalhistas. Um exemplo de trabalhista seria, por exemplo, um profissional, né, que faz uso de sua ferramenta para tornar possível o desempenho do seu trabalho, que é o pedreiro. Para fazer a sua construção, ele precisa fazer a base, né, fazer a área da base, calcular a quantidade de cerâmicas que ele vai utilizar necessária para pavimentar aquela base. Então, tudo isso aí, ele precisa ter noções de cálculo de área, mesmo que seja na prática e não só no papel. A primeira delas, né, é o quadrado. O quadrado é uma figura geométrica plana, regular, porque tem todos os lados iguais, em todos os seus lados e ângulos, né? Os ângulos também são iguais. Por exemplo, aqui nós temos um quadrado, todos os lados são iguais e todos eles contêm um ângulo de 90 graus. Ele é formado por 4 ângulos de 90 graus, ângulos retos. O retângulo. O retângulo é uma figura geométrica plana, cujos lados opostos são paralelos e iguais, e todos os ângulos medem 90 graus. Então, nós temos aqui o retângulo, ele vai ter dois lados iguais, né, de mesma medida, e dois lados laterais iguais também de mesma medida, contendo 4 ângulos retos de 90 graus. O triângulo. O triângulo é uma figura geométrica plana, né, formada por 3 lados e 3 ângulos. A soma dos ângulos internos de um triângulo é de 180 graus, ou seja, qualquer triângulo, seja ele um triângulo comum com lados diferentes, né, ou seja ele um triângulo equilátero com lados iguais, ele sempre vai ter os 3 ângulos internos somados de 180 graus. Ou seja, os 3 ângulos internos de um triângulo sempre vai somar 180 graus. E se for um quadrilátero com 4 ângulos, sempre vai somar 360 graus. Então, nós temos, num triângulo, a distância da base ao topo vai ser a altura. E aqui nós temos os lados não paralelos. O trapézio. O trapézio é um quadrilátero formado por 2 bases, a base maior e a base menor, e 2 lados não paralelos. E a distância entre as bases vai ser a altura. Aqui nós temos todas as fórmulas das áreas das figuras planas, as principais, né? Nós temos o triângulo comum, né, que é aquele que a base, ele não precisa ter as mesmas medidas, né? É um triângulo comum. Então, nós temos, para calcular a área da base, a área de um triângulo comum seria a base vezes a altura dividido por 2. Eu vou achar a área de um triângulo comum. Se esse triângulo fosse um triângulo equilátero, que é aquele triângulo que tem todas as medidas dos lados iguais, ou todos os ângulos internos de mesma medida, equilátero, ele já vai ter uma fórmula específica. Seria área é igual o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, só quando ele for equilátero.
Depois nós temos o quadrado. O quadrado ele tem todos os lados iguais. Então, para achar a área do quadrado, é o próprio lado ao quadrado. O losango. O losango ele é formado por duas diagonais. Uma diagonal na vertical, uma diagonal na horizontal. Então, para achar a área de um losango, seria a diagonal maior vezes a diagonal menor, dividido por 2. Aí eu vou achar a área de um losango. O retângulo. Para achar a área de um retângulo, é só multiplicar a base vezes a altura. Eu vou saber a área de um retângulo. Trapézio. O trapézio nós temos, para achar a área de um trapézio, nós temos a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Aí nós vamos saber a área de um trapézio. E por fim, o círculo. A área do círculo, π vezes o raio ao quadrado. Lembrando que a constante π ela equivale aproximadamente a 3,14. Os perímetros de figuras planas, né? Num triângulo, se eu quero calcular o perímetro seria a soma dos lados. Então, perímetro seria o lado A mais o lado B mais o lado C. Eu vou saber o perímetro de um triângulo, o contorno, né? A soma dos lados. O quadrado. O quadrado seria a soma dos 4 lados. Como os 4 lados são iguais, então o perímetro de um quadrado, 4 vezes o lado. O perímetro do losango. O losango ele também contém os 4 lados não paralelos iguais. Então, o perímetro de um losango é 4 vezes o lado também. O retângulo. O retângulo ele contém 2 lados iguais e 2 lados diferentes. Né? 2 lados têm a mesma medida, os outros 2 lados têm a mesma medida. Então, para achar o perímetro, seria 2 vezes a base mais a altura, né? Porque seria 2 vezes a base mais a altura. Aí só somar a base mais a altura vezes 2, que é duplicado. O trapézio. O trapézio nós temos, para achar o perímetro, seria a base maior mais a base menor mais o lado 1 mais o lado 2. É só somar todo o contorno. E, por fim, o círculo. O perímetro de um círculo é o mesmo que o comprimento. A gente sempre fala comprimento do círculo. É o mesmo perímetro, é o contorno. Para calcular o perímetro de um círculo, é só multiplicar 2 vezes a variável π vezes o raio. Lembrando que o raio é uma reta que sai do centro da figura ao extremo. O diâmetro, por exemplo, é uma reta que corta o círculo ao meio. E esse diâmetro, o raio equivale a metade do diâmetro. Então, o diâmetro é 2 vezes o raio. Exemplo 1. Vamos ver alguns exemplos das principais figuras. Exemplo 1. Para pavimentar a sala de sua casa, Dona Carmen comprou 26 metros quadrados de piso. Sabendo que a sala tem um formato quadrangular e que um dos lados mede 5 metros, diga se o piso comprado por Dona Carmen será suficiente para pavimentar a sala. Então, nós sabemos que a sala ela tem 5 metros de lado. Aí só calcular, né? Fazer o cálculo de área. Se o lado da sala mede 5 metros, a área do quadrado é o lado ao quadrado, 5 ao quadrado vai ser igual a 25 metros quadrados. Portanto, conclui-se que a Dona Carmen, ela vai ter piso suficiente, né? Vai ter comprado piso suficiente para cobrir a sala, pois ela comprou 26 metros quadrados. E aí a área da sala dela é só de 25 metros quadrados. Lembre-se, aí nesse caso vai sobrar 1 metro quadrado. Lembre-se, a unidade de medida de área mais utilizada é o metro quadrado. Porém, em alguns casos a gente utiliza o quilômetro quadrado, centímetro quadrado e aí por diante. E sempre que calcula área, a unidade de medida é sempre ao quadrado. Exemplo 2. Num campo de futebol, a equipe organizadora do evento está providenciando o gramado que será plantado em toda a área do campo. Para comprar as gramas, a equipe precisa saber a área do campo, pois a grama é vendida por metro quadrado. Sabendo que o campo tem 115 metros de comprimento por 75 metros de largura, e ainda que o campo tenha o formato retangular, ajude a equipe a solucionar o problema. Diga quantos metros quadrados de área tem o campo de futebol.
Já observamos que esse campo é retangular, então é só calcular a área do retângulo, né, o comprimento vezes a largura. O comprimento é 115 e a largura 75. 115 vezes 75, ou a área desse campo é de 8.625 metros quadrados. Exemplo 3. Encontre a área de um triângulo cuja base mede 8,2 centímetros e a altura mede 3,6. Observe que aqui é um triângulo comum, porque ele não disse que era equilátero. Quando for equilátero, ele vai estar especificado no exemplo, um triângulo equilátero. Nesse caso, não, é um triângulo comum. Triângulo comum é a base vezes a altura dividido por 2, para achar a sua área. A base é 8,2 centímetros e a altura é 3,6. Então, multiplicando 8,2 vezes 3,6, multiplicando e dividindo por 2, a área desse triângulo será de 14,76 centímetros quadrados. Exemplo 4. Um triângulo equilátero medindo 6 centímetros de lado, encontre a sua área. Observe que aqui ele diz que o triângulo é equilátero. Se ele é equilátero, significa que ele tem todos os lados iguais. Quando o triângulo for equilátero e tem todos os lados, que ele tem todos os lados iguais, ele vai ter uma fórmula de área específica. A área do triângulo é aresta ao quadrado ou lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Isso aqui é a fórmula específica dele. Nós substituímos, o lado mede 6, 6 ao quadrado, 36. A raiz de 3 só acompanha. 36 raiz de 3, dividido por 4. 36 dividido por 4 vai dar 9. Se eu quero o resultado aproximado, eu vou substituir a raiz de 3 por aproximadamente 1,7. 9 vezes 1,7, esse triângulo terá uma área aproximada de 15,3 centímetros quadrados. Exemplo 5. Um fazendeiro quer saber a área de um lote de terra que acabara de comprar. O lote tem o formato de um trapézio, sabendo que a frente mede 1.020 metros e o fundo 815 e a distância da frente até o fundo é de 510, determine a área desse lote. Observe que a frente tem 1.020 metros. O fundo tem 815 e a distância é de 510. Formou-se um trapézio. Formou-se um trapézio, calculamos a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. A base maior é 1.020, a menor é 815. Somando 1.020 mais 815 vai dar 1.835 vezes 510 dividido por 2. Ele vai ter uma área total nesse terreno de 467.925 metros quadrados. A necessidade geométrica, ela perpassou o tempo e está impregnada em nossas vidas e nos dias atuais. O conhecimento da geometria plana, né, ou euclidiana, é tão importante que não é possível caminhar separado da sua prática e do seu entendimento. Podemos observar isso na construção civil, né, na engenharia, na arquitetura, né, os pedreiros, na topografia. Então, assim, no paisagismo. Então, em vários pontos, em qualquer lugar que a gente observa, sempre encontrará a geometria ali presente, nas obras de arte. Então, a gente sempre vai encontrar a geometria presente. Robson Sá, ele disse: caminhemos sobre as curvas das formas e encontraremos um universo ainda não desbravado. Espero que todos tenham gostado, né, de rever um pouquinho da geometria plana e façam a atividade com carinho que preparei para vocês. Até a próxima!